Então, vamos falar um pouco agora sobre a cirrose e o carcinoma hepatocelular, e eu começo aqui com um dado que é alarmante. É um alerta para que todos nós possamos entender a importância do diagnóstico precoce da cirrose e do câncer de fígado. Quem me conhece sabe que eu vim para o ultrassom por causa do hepatocarcinoma, e assim, é um assunto que me é muito caro, e é por isso que cada vez mais eu me surpreendo com a falta de diagnóstico precoce que se tem, e não se chega nisso. Isso depende de quem? De vocês, de quem faz ultrassom. E a gente pode melhorar muito o rastreamento. Olhem os dados que a gente tem de epidemiologia do carcinoma hepatocelular. Nos últimos 40 anos, o número de óbitos por câncer de fígado quadriplicou. Isso é um dado alarmante. Mas mais alarmante é saber que vai crescer ainda 40% nos próximos 10 anos. Então, é um cenário muito pessimista. A gente tem muito câncer de fígado para ser diagnosticado e, além do número de tumores, que vai existir mais, porque a gente está vendo mais doença esteatótica, mais cirrose, a gente está vendo muito mais câncer de fígado, mas, gente, 40% a mais nos próximos 10 anos, e o pior não é isso, porque se a gente diagnostica esses 40% com tamanho de 2 centímetros, maravilha, a gente cura. O problema é que desses 40% que ainda vão aumentar nos próximos 10 anos, além de todos que a gente já tem, o diagnóstico é tardio, e os pacientes chegam para o consultório do hepatologista com hepatocarcinomas muito avançados. E isso está na mão do ultrassonografista. Eu não me canso de dizer que o ultrassom é a ferramenta mais importante na hepatologia para diagnóstico de qualquer coisa. Se a gente vai precisar depois fazer uma, uma adequação no diagnóstico com imagem, com contraste, claro que a gente vai precisar confirmar os diagnósticos, mas se a gente não diagnostica a cirrose aqui e não diagnostica o hepatocarcinoma pequeno, esses pacientes não têm a oportunidade de chegar para o rastreamento. Então, antes de tudo, quando se fala de rastreamento do hepatocarcinoma, a gente precisa realizar o rastreamento da cirrose para poder chegar no rastreamento do hepatocarcinoma. E a gente precisa de ultrassonografistas treinados. A ultrassonografia tem que ser por médicos treinados. Em quais pacientes a gente deve suspeitar da cirrose? É claro que no ultrassom a gente tem os achados clássicos da cirrose: bordo rombo, a superfície irregular, o parênquima heterogêneo, e o que também a gente vê é o medo de laudar a cirrose quando ela é muito evidente. Então, não só a gente tem dificuldade, às vezes, porque é um estágio mais inicial, mas às vezes a cirrose já é tão evidente e que fica aquela, não posso dar diagnóstico, não posso laudar. Gente, por favor, laudem a cirrose. Se isso vai ser confirmado depois, tudo certo. E se não for confirmado, é uma outra doença mais rara, que deve ser muito rara, porque isso é cirrose, não deixem de laudar, tá? Outro achado inicial da cirrose é a atrofia do segmento 4. Então, às vezes, não é aquele fígado tão heterogêneo, mas o paciente tem fator de risco, e o segmento 4, que deve ter mais do que 3,5 centímetros, se ele é inferior a 3 centímetros, aqui a gente está tendo uma atrofia que pode ser um achado inicial de hepatopatia, tá? Então, como é que a gente mede o segmento 4? Ligamento redondo e a fissura interlobar principal, que é o mesmo plano da vesícula biliar. Então, vejam como os ligamentos são importantes na segmentação. Ligamento redondo, dividindo os segmentos laterais do medial, que é o 4, e aqui a fissura interlobar principal, que divide o fígado ao meio. E vejam nessa imagem como está espessado esse ligamento. Não é mais um ligamento fininho, né, a fissura interlobar, ela está mais espessada. Então, eu posso dizer que esse é um fígado que tem espessamento da fissura interlobar e uma atrofia do segmento 4, que podem ser achados iniciais de hepatopatia crônica. E isso a gente precisa de ultrassonografia por médicos treinados também, porque senão passa. Um outro achado inicial da cirrose no ultrassom é a veia hepática direita serrilhada. Sabe quando a gente vê a veia hepática direita, ela não tem colágeno? Então, às vezes, ao invés de ela estar bem retilínea, ela está mais irregular, como se tivesse realmente serrilhada. Quem é que vê esse detalhe? Ultrassom por médico treinado.
Irregularidade da parede da vesícula biliar. Olhem a vesícula. Essa linha tem que ser ecogênica e linear. Um fígado sem cirrose não tem que ter essa ondulação na parede anterior da vesícula. Isso aqui, essa irregularidade, pode ser um achado muito inicial de cirrose, mas ela já está aí. De novo, ultrassom por médico treinado. E os pontos importantes no laudo, que eu disse para vocês, e que isso eu preciso frisar, que não basta a gente suspeitar dos achados da cirrose se não tiver isso no laudo. Não tenham medo de laudar a suspeita da cirrose. A investigação sequencial, o médico que recebe o laudo vai confirmar. Mas se vocês têm dúvida, pequem pelo excesso. Nenhum paciente, nenhum médico vai ficar, vai não gostar da suspeita diagnóstica. O grande problema é quando passa e eles não seguem, porque o teu laudo disse assim, tá normal, levemente irregular e o resto tá tudo normal. Não, mas se levemente irregular pode ser cirrose. Só que essa sequência do médico que recebe o laudo, ela só vai existir se tiver no laudo de vocês a suspeita. Porque quem recebe o laudo não tem a obrigação de interpretar a impressão de vocês. Toda a impressão de vocês tem que estar no laudo. Né? Então, a gente está perdendo muito paciente com câncer de fígado, porque a gente não está laudando a cirrose. E tudo começa pela cirrose. 90% dos cânceres de fígado são em pacientes com cirrose. Se a gente não identifica o risco que é a cirrose, a gente vai perder paciente.